Fala pessoal, conteúdo 70, vamos falar sobre a última dicotomia. Se você não assistiu os conteúdos 67, 68, 69 e 70, por favor, pare, assista na sequência, porque a gente falou sobre dicotomias, preferências que ajudam a gente a tomar decisão melhor, se comunicar melhor, gestão de conflitos, gestão de mudança, que vai ajudar você nos seus relacionamentos profissionais e até pessoais. Bom, conteúdo 68, a gente falou sobre a primeira dicotomia. Como é que a gente se energiza, como é que se interage com as pessoas. Como é que a gente faz o nosso processo de interação. Extrovertido ou introvertido. Segunda dicotomia, como é que a gente captura as informações, como é que a gente lida com as informações. Dados e fatos concretos, sensação, ou teorias, possibilidades, conceitos e intuição. Terceira dicotomia, como é que a gente toma a decisão. De maneira lógica, racional, 1 mais 1 é 2, então eu tenho pensamento forte, ou emocional, sentimento, 1 mais 1 nem sempre é 2. Tem o Joãozinho, tem o Marcelo, tem a Mariazinha e assim por diante. E a quarta dicotomia, a gente vai falar sobre como a gente lida com o processo, como é que a gente processa as informações, como é que a gente devolve essas informações para o mundo. Antes de começar o conteúdo, pedido tradicional, fechando as quatro dicotomias, por favor, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe, divulgue, interage com esse conteúdo para que a gente possa fortalecer esse canal e ampliar as suas possibilidades para atingir mais e mais pessoas. Beleza? Então vamos lá, conteúdo número 70. Nesse conteúdo a gente vai falar sobre a dicotomia do julgamento e da percepção. O que é o julgamento? Eu sou extremamente organizado, metódico e tomo as decisões rapidamente. Então eu sou organizado, metódico e tomo decisões rapidamente. Eu prefiro o julgamento, que é uma sigla do MBTI. O outro é a percepção. O que é? Eu tendo a ser flexível, adaptável e gosto de estar aberto a opções o máximo de tempo possível. Essas duas dicotomias um extremamente organizado, o outro extremamente adaptável, flexível, se não a maior diferença em relação aos conflitos. Se a gente fizer um pareto de situações de problema entre as pessoas, esse é um muito forte. Porque as pessoas extremamente organizadas não aceitam as pessoas que deixam para a última hora. E as pessoas que deixam para a última hora não entendem que é necessário fazer o processo muito antecipadamente. Não existe o certo e errado. A gente vai entender quais são as preferências de uma e de outra e quais são os impactos disso. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco o que é o J, julgamento, e o P, percepção, eu vou dar um exemplo que eu costumo falar com todas as pessoas que eu faço o devolutivo do MBTI. O J é uma pessoa extremamente organizada. Imagine que você tem que entregar um projeto daqui 6 meses. Então você começa a elaborar o seu projeto passo a passo até o final de 6 meses. Você sabe exatamente o seu planejamento que você tem que fazer daqui até os 6 meses para acabar o projeto e entregar o projeto. Esse é o processo tradicional de quem é J. Então, eu sou extremamente planejado. Eu busco coisas que fazem a relação, que são sequenciais, até eu concluir o meu projeto lá no final. O P, se esse meu projeto se entregar em 6 meses, eu vou começar a colocar ele em pauta, em prática e mostrar com 5 meses e meio. Puxa, mas não vai fazer nada? Não. Está tudo aqui, na cabeça. A pessoa começa a trazer elementos. Qual é a diferença de um e de outro? O primeiro, ele possibilidade de entregar no prazo é enorme, muito maior do que o outro, o P. Então o J, ele tem muito mais organização e consegue entregar com mais confiabilidade no final o que é proposto e segue a linha o que ele estabeleceu. Qual é o problema do J? Qualquer variável que impacte no seu planejamento, para ele incomoda, ele não quer mudar o planejamento dele. Uma vez construído, ele evita colocar novas variáveis e às vezes até ignora. Então, quanto menos variáveis incomodar o planejamento dele, melhor. Ele segue
o script como foi desenhado. Organização total. O P, quanto mais variável tiver, melhor, porque ele vai formatando na cabeça as questões, as conexões. Com 5 meses e meio, ele mostra um processo muito mais amplo do que o J que começou 5 meses e meio atrás. A diferença dos resultados do J e do P é: o J, a possibilidade de retrabalho é maior que a do P, se o P entregar em tempo. Se aquela pessoa que tem mais adaptável e flexível, se ele conseguir entregar em tempo, ele é muito mais abrangente, porque ele contemplou mais variáveis. E aí você imagina um líder e um liderado J e P. Então, eu tenho um líder que é J, extremamente organizado, metódico, né, todo esquematizadinho, e um colaborador que é P, que vai fazer o seu processo, mas vai começar lá na frente a mostrar o que está fazendo. Como é que se faz isso? A diferença de um de outro é que quem é P, eu sou P, eu sou percepção, eu deixo para o final, eu tento trazer mais variáveis possíveis para poder formatar o que eu preciso fazer. Então, a minha diferença é que eu preciso quebrar esse meu projeto de 6 meses em processos menores, onde eu tenho claramente entregas importantes a serem realizadas ao longo do tempo para completar os 6 meses. E aí eu fazia isso. Primeiro, muita questão de relacionamento com os meus líderes, porque eu sou P, então as pessoas querem que eu faça daquele jeito, parece que a pessoa quer que faça do jeito dela. Isso me incomodava muito, então a gente colocava prazos específicos para eu poder concluir. Essa pressão me motivava, então eu tinha pouco tempo para poder fechar uma parte do contexto, então eu já trazia todas as variáveis e fechava. Aí partia para a segunda, até chegar nos 6 meses. Essa era a grande diferença. Então, atuar com pessoas que são adaptáveis e flexíveis e com pessoas que são extremamente organizadas, as duas questões são importantes. A pessoa que é extremamente organizada, quando eu pegava pessoas que eram meus subordinados extremamente organizados, quando eu pegava variáveis que mudavam, eu sabia que ia impactar. Então, eu trazia reflexões diferentes, trazia processos umas estratégias diferentes para que ele pudesse entender aquilo de outra forma. E como é que ele poderia se adaptar àquilo. Então, ajudava na construção daquele processo com variáveis novas. Então, era sempre novos recomeços para focar no prazo final. Então, 6 meses, depois 5 meses, depois 4 meses, depois 3 meses, 2 meses, 1 mês da conclusão. Sempre faziam processos diferentes. Então, saber isso ajuda a gente a interagir com pessoas e colocar as pessoas no lugar certo. Se eu tenho um processo dentro da minha empresa que é extremamente binário, voltado para a legislação, totalmente desenhado início ao fim, com processos bem amarrados, com variáveis bem amarradas que não mudam. Qual colaborador eu colocaria para fazer isso? Com certeza quem é J. Porque ele é extremamente organizado, metódico, iria fazer isso com as mãos nas costas e ia se motivar naturalmente. Agora, se eu preciso fazer um processo que é totalmente inovador, que tem muitas questões que não são claras, quem que eu coloco? O P. A junção dos dois funciona? Funciona muito bem. Basta olhar e fazer processos diferentes. Hoje, quem conhece a metodologia Scrum entende um pouco desse processo, que é uma construção. Essa metodologia ajuda a gente a construir. Então, o projeto, para entregar um produto final, ele já não vai focar no produto final, ele vai focar nos testes que são validados com os clientes por ciclos dentro da metodologia para poder ir crescendo e chegar no produto final. Então é uma construção e não um processo fixo como era anteriormente. Essas são as diferenças. Dentre esses aspectos, existem 5 facetas como todas as outras dicotomias. Quem é julgamento, organizado, metódico, totalmente planejadinho, ele é sistemático, ele é planejado, ele é antecipado, ele é programado e ele é metódico. Quem é percepção, flexível, adaptável, ele é informal, aberto, movido pela pressão, espontâneo e situacional. A diferença de um e de outro, falando de cada um deles, quem é sistemático,
ele, organização geral, né? O fluxo vai dali. O informal não, vamos ver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos embora, vamos embora. Um exemplo clássico, minha esposa é J e eu sou P. A gente, quando namorava, a gente fazia algumas viagens. Então a gente fazia uma viagem por mês e cada mês um escolhia o local que ia viajar. Só que a regra era não falar para o outro. Ela era extremamente organizada, sistemática. Então ela ia para o local, ela sabia tudo que tinha no local, que hora abria, que hora fechava, custo, como é que a gente fazia o roteiro, fazia todo o roteiro para a gente curtir o final de semana inteiro da melhor maneira possível. E ela não falava para mim. Então ela falava, nós vamos viajar para um lugar. Eu não perguntava para onde, nem fazia minha mala e ia embora. Quando eu organizava o meu, eu fazia a organização, falava assim, para onde a gente vai? Ela perguntava, mas que roupa? É frio ou calor? Eu falei, não importa, não vou falar. Nós vamos viajar. Ela ficava louca, porque ela não sabia o que. Então a mala dela ia dobrada. Porque ela tinha medo de passar frio ou calor e eu não falava nada. E a gente chegava lá, a gente acordava, ia curtir. Ia visitar, ia passear, não sei o quê. Perguntava, o que você recomenda aqui? Não tinha nada, nenhum planejamento. Não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, nada. Era totalmente livre. Custo-benefício dos dois. Eu aprendi que às vezes é importante você ter noção do que você pode aproveitar, porque a gente saía dos lugares às vezes, puxa, não fomos lá e poderia ter aproveitado. E ela entendia que, puxa, mas se você se programar muito, às vezes você se frustra porque não deu certo. Então, deixa um pouco mais flexível. Eu me virei um pouco mais organizado e ela um pouco mais adaptável e flexível. Foi bom para os dois. Ótimo. Segunda faceta, planejado e aberto. Um é extremamente planejado, faz todos os processos, o outro deixa aberto, como eu falei. Vamos ver, a gente acorda lá e vê o que acontece. E aí tá aberto. O vento tá para lá, vamos seguir o vento. Beleza. Terceiro elemento, antecipado ou movido pela pressão. Quem é muito organizado, planejado, ele acaba se antecipando. Então, o máximo que ele conseguir antecipar as coisas, melhor. Porque ele entende que vai ficar cada vez mais próximo do destino final que ele precisa. O outro, movido por pressão, ele só vai realmente colocar em prática quando ele tiver com a pressão muito forte em cima dele. É engraçado que às vezes eu tenho muita coisa para fazer, muita. E eu tenho a percepção, puxa, eu estou tranquilo, não tem nada para fazer. Porque a pressão não pega, a hora que pega a pressão sai. E sai bem, não tem problema. Só que sai sempre na correria, na pressão. É uma característica que eu tenho. Eu tenho que me preocupar constantemente com isso. Então, o máximo que eu consigo antecipar, melhor. Mas se deixar, eu vou esperar a pressão ficar mais forte para poder correr. É engraçado e é só uma preferência. E é assim que funciona. Ponto. Eu tenho que aceitar a minha característica. Não adianta eu querer mudar. O outro mudar, mas eu consigo entender a importância do outro lado. Isso me ajuda muito. Mas no momento de estresse, de pressão, eu vou seguir a minha preferência racional, tradicional, né, movido por pressão e pronto. Quarta faceta, programado ou espontâneo. Programado, ele usa rotinas, programações em atividades diárias. Ele sabe exatamente, vou acordar às 8, vou fazer isso às 9, às 10, às 11, às 12. Aí, uma coisa não deu certo, ferrou, frustrou. Eu sou espontâneo. O dia que tiver, vambora. Não deu? Poxa, não deu. Aí, devia ter feito, não fiz. Esse é o risco, né? De você acabar deixando passar algumas coisas importantes. Então, ser programado é importante. Mas ser espontâneo é aceitar que algumas coisas não estão na nossa mão, as variáveis mudam e a gente consegue se adaptar. E a última faceta do julgamento é ser metódico. Sequenciamento de tarefas menores para alcançar tarefas maiores. Então, metódico. É isso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso. O outro é situacional. Fez isso, agora vamos fazer aquilo. Agora vamos fazer, aí volta para aquilo. Não é um processo lógico, racional, metódico, sequencial. É um processo que vai se adaptando à necessidade da situação. Essas são as 5 facetas. Então, julgamento, extremamente organizado, metódico, planejadinho. Ele é sistemático, ele é planejado, ele é antecipado, ele é programado, ele é metódico. Quem é percepção, adaptável, flexível, vai se ajustando conforme o tempo. Ele é informal,
Ele é aberto, ele é movido por pressão, ele é espontâneo, ele é situacional. Eu posso ter características de um em relação ao outro? Lógico, todas as facetas eu posso. Se eu for extremamente radical naquilo, só prefiro aquilo 100% do tempo, isso, quanto mais eu tenho preferência forte numa situação, mais o outro lado me incomoda. E aí eu preciso ver o quanto isso no meu relacionamento pessoal e profissional interfere e começar a entender. Então, busque o seu autoconhecimento para você entender o quão importante é você olhar para as coisas de forma diferente. Olhar para as coisas onde entender que você prefere isso, mas outras pessoas não preferem isso. Eu tenho que ajustar. Então, situações onde você tem colaboradores que são planejados, vida pessoal, eu falei no caso da minha esposa, eu vou ter que pagar royalties para ela, porque eu sempre coloco ela, porque ela é minha cobaia, né, meus filhos e ela, eu acabo usando muitos dos meus exemplos, porque são vivências práticas, são vivências que você, no dia a dia, tem, seja na questão profissional, seja na questão pessoal. E é natural, é comum, se a gente entender realmente que a responsabilidade da interação entre as pessoas é nossa, e ela parte de um pressuposto que eu tenho as minhas preferências, e essas minhas preferências vão fazer com que as pessoas se frustrem ou não, se aproximem ou se distanciem de mim, seja no mundo profissional ou pessoal, melhor. Eu consigo olhar e usar isso. Eu não consigo mudar minha preferência vai ser essa, mas eu consigo entender que existe um outro lado. Eu brinco que a gente nasce com várias muletas que nos apoiam, nos suportam. Eu chamo de muletas da ignorância. Enquanto eu não sei a consequência, eu vou continuando fazendo. Não sei o que eu fiz, qual é a consequência que gerou, então eu continuo fazendo. A partir do momento que eu sei, essa muleta cai. É uma questão de escolha. Se você quer ser um líder, se você quer lidar com gente, se você é um profissional, você vai lidar com gente, não tem jeito. Então, como você consegue entender e atuar da melhor maneira possível? Eu brinco que a gente tem um manual operacional. Se eu quero jogar uma partida de xadrez, eu preciso entender como as peças se deslocam, como é o processo do jogo, para entender e ter possibilidade de jogar bem e até ganhar. Se eu não sei a regra, dificilmente ou quase impossível eu conseguir ganhar, porque eu não sei como é que se movimenta um cavalo, um bispo, um peão, uma torre e assim por diante. A rainha, o rei. Tudo bem? Então, entenda. Coloque para você o seu manual operacional. Como é que você funciona? Quanto mais você descobrir, melhor. Existem várias ferramentas. DISC, MBTI, entre outras. Eu gosto do MBTI, porque me ajudou. Já fiz o DISC. Existem algumas diferenças entre o DISC e o MBTI. Eu gosto do MBTI porque são características inatas que nos acompanham, as nossas preferências. O que vale a gente entender é o quanto a gente prefere muito uma coisa em relação à outra. Isso nos gera desconforto. E você começa a analisar, a hora que você recebe esse manual aí de operacional, quando você responde as 144 perguntas que são feitas para você se você prefere o A ou o B, o B ou o C ou o D, o A e o C. E aí você começa a ser questionado para mostrar suas preferências. A grande dica da ferramenta é responda com o que vier primeiro na sua mente, porque é o que realmente é inato a você. E as pessoas, quando respondem isso, olham um relatório, puxa, esse aqui sou eu. Olha, está me descrevendo. E é de fato. Então, essa metodologia ela é muito rica, muito interessante e vale a pena. Entre outras, quanto mais autoconhecimento você tiver do que você faz, dos seus valores e preferências, melhor. Mais você consegue entender, aceitar e reagir às questões que são inerentes às pessoas. As pessoas não nasceram para prejudicar umas às outras. Elas nasceram para mostrar as suas preferências e praticarem essas preferências. E ao praticar essas preferências, podem incomodar outras pessoas. Da mesma forma que você incomoda muita gente sem saber por quê. Agora você sabe. Então essa muletinha caiu. Por favor, use isso da melhor maneira possível. De novo, o MBTI não é uma ferramenta minha. Eu não ganho um tostão com isso. Eu só recomendo porque realmente eu acho importante. E todo cliente que eu tenho, eu recomendo que ele adquira a ferramenta e eu explico o resultado para ele. Simples assim. Muito válido, muito importante, porque é um ponto de partida para você
fazer um melhor relacionamento, uma melhor interação, uma melhor liderança possível dentro das características que você tem. Cada um tem uma característica. Se você não usar as suas características, você já sai no prejuízo. É como tentar jogar xadrez sem saber as regras, sem saber como é que cada peça se movimenta. Beleza? Esse é o conteúdo 70. Mais uma vez, por favor, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se você não assistiu nenhum dos conteúdos anteriores, 67, 68, 69, 70, recomendo fortemente que assista. Esses conteúdos vão ajudar você, como tem me ajudado e vai continuar me ajudando muito nos meus relacionamentos, nas minhas interações com pessoas. De tanto eu conhecer a ferramenta, conversando com as pessoas, eu sei mais ou menos umas características que elas têm. E eu consigo atuar diferentemente com as pessoas. Relacionamento entre pessoas, ele é único. Sou eu com alguém. A minha preferência com a preferência de alguém. Quando eu sei isso, essa conexão fica muito mais forte, fica muito mais fácil lidar. Muito mais fácil. Mesmo que as pessoas sejam totalmente opostas às minhas preferências. A questão é, não está com ela a solução, está comigo. Se eu quero, eu consigo atuar. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e nos vemos no conteúdo 71. Grande abraço.